Olá pessoal, hoje eu vou postar aqui o assunto mais falado da semana, que foi a escolha do novo Papa, o Leão XIV. Eu vou colocar aqui na ordem para que você assista, compartilhe, para que você deixe o seu comentário. Então acompanhe aqui até o final. Pessoal, o Papa foi escolhido. A fumaça branca saiu pela chaminé. Gente, milhares de católicos esperando por esse momento. Gente, agora nós vamos saber quem é verdadeiramente o Papa escolhido nos próximos minutos, nas próximas horas. Eu vou colocar aqui o exato momento em que a fumaça branca saiu pela chaminé e as pessoas ali comemorando, os católicos, né? Comemorando, se alegrando com esse novo líder do Vaticano. Então acompanhe comigo aqui, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se não é inscrito. Acompanhe comigo aqui. O que nós pedimos sempre é aquele que venha, aquele que deve servir, como nos últimos dias se fazia referência da necessidade do serviço como uma expressão do amor. Então queremos um pastor que serve, quem quer que seja, independentemente da nacionalidade, que seja um pastor, porque somos todos irmãos, somos todos... Fumaça branca. Decididamente parece realmente branca. Pela exultação na praça. Pela exultação na praça, sim. Certamente branca. Certamente branca. Às 18 horas, uma hora antes do previsto, praticamente. Sim. Provavelmente deve ter Ou as duas votações se anteciparam, como no lugar da manhã, e essa seria, portanto, a quinta, ou então seria justamente, como disse o padre Mateus, exatamente, o primeiro escrutínio. Da tarde, quer dizer. Exato, o primeiro da tarde, exatamente. Enfim. Que história. Dulce. Então, temos a Dulce na linha. Agora muito rápido, né? Sim, foi muito rápido. Sim, de fato, muito rápido. Que sejam 4 ou 5 escrutínios. Como ressaltamos precedentemente, Bento XVI foi eleito no 4º escrutínio, o Papa Francisco no 5º. Significa, portanto, um conclave breve. Muito breve, de fato. As pessoas já depois agora é confirmação auspicioso também, exatamente. Agora não há mais nenhuma dúvida, dúvida. Realmente, com o badalar dos sinos que nos indicam a confirmação da eleição do novo sucessor de Pedro. Podemos dizer que a Igreja tem o novo Papa. Agora devemos aguardar para o Habemus Papam, assim o cardeal protodiácono Dominique Mamberti, caso não seja ele o eleito, vez que sendo ele o eleito teria que outro fazer isso, o Dominique Mamberti, cardeal protodiácono, anunciar, presumivelmente daqui uns 20 minutos, 30 minutos, naturalmente, fazer o anúncio, ou talvez até um pouco mais, o esperado anúncio vobis gaudium magnum. Eu vos anuncio uma grande alegria. Temos o Papa. Temos na linha o nosso colega Silvonei José. É com você, Silvonei. Momento de grande emoção e de grande alegria para todos nós. Pois é, a fumaça branca da chaminé da Capela Sistina acaba então de anunciar aos fiéis e ao mundo que o novo bispo de Roma, sucessor de Pedro, foi eleito, né? E agora a gente pode imaginar o que está ocorrendo dentro da Capela Sistina, né? Diante dos afrescos de Michelangelo, né? E daqui a pouquinho, como você falou, nós teremos o Habemus Papam, que poderá ser, né, o protodiácono Dominique Mamberti. E recordamos um pouquinho o que vai acontecer agora dentro da Capela Sistina, né? De acordo com o que está estabelecido no Ordem Ritum Conclavis, a Constituição Apostólica Universi
Domini Tigreses, um cardeal presente na Capela Sistina, que alcança então a maioria necessária. A eleição ocorreu canonicamente, ou seja, o primeiro dos cardeais por ordem de idade, ou se fosse eleito, o segundo em nome do Colégio Cardinalício, vai pedir, ou já pediu então em latim, o consentimento do eleito com as seguintes palavras: aceita sua eleição canônica como pontífice? E assim que recebe, então, o consentimento, faz a pergunta como deseja ser chamado. Por que estou dizendo isso? Porque, nesse momento, já temos, dentro da Capela Sistina, o nome do futuro pontífice. Né? Pessoal, o Daniel Lopes acertou na análise dele. Ele disse que seria ou um papa americano, italiano ou o filipino. Eu até coloquei, assim, um pouco mais de informação no vídeo anterior do filipino, mas em nenhum momento ele disse que seria o filipino. Ele disse que seria um dos três, e eu vou colocar esse vídeo aqui agora para você acompanhar e ver que foi realmente o que ele falou. Acompanha comigo aqui. Agora, dentro do seguinte raciocínio que eu coloquei lá no início, o seguinte raciocínio era esse. Na época de João Paulo II, qual era o desafio da igreja? A União Soviética e o comunismo, o ateísmo comunista. O que eles fizeram? Escolheram um papa da União Soviética, que era da Polônia, né? O João Paulo II. Na época do Papa Francisco, a dificuldade era impedir a perda de membros na América Latina para as igrejas evangélicas. O que eles fizeram? Escolheram o primeiro papa da América Latina. A dificuldade hoje é a relação com os Estados Unidos e essa nova onda conservadora do presidente Donald. Ou seja, só existem duas opções para o Vaticano hoje. Colocar um cara hiper liberal, hiper progressista, ou um cara hiper conservador. Aí a pergunta que fica é, será que num contexto como esse que a gente está vendo, aconteceria a maior zebra da história de nós termos o primeiro papa norte-americano? Essa é a proposta que eu estou fazendo para você refletir. Será que o Timothy Dolan, que foi elogiado pelo presidente Donald, será o primeiro papa americano devido a esse contexto? Ou também a gente pode ter uma ideia, são três coisas aqui que estão em jogo. Um papa americano conservador, a gente pode ter um papa italiano conservador, porque existe uma reclamação que há mais de 40 anos não se tem um papa italiano. João Paulo II era polonês, Bento XVI era alemão, Francisco era argentino. Então tem 40 anos que não tem um italiano. Então nós podemos ter um americano conservador como novo papa, um italiano conservador como novo papa, ou um mediador, um conciliador, que é o Tagle, que é das Filipinas. Eu acho que a gente está entre esses três caras, tá? Para mim, pode ser completamente improvável a ideia de um conservador americano e um conservador italiano, mas devido ao enorme poder do presidente Donald, eu acho que a gente tem que colocar isso na mesa. Ou então o Tagle, que é das Filipinas, que é o segundo mais jovem e é um cara mais moderninho, conciliador, tá? Para mim, essa é a grande questão aí que está em jogo. Fala pessoal, tudo bem? Ontem eu tomei uma decisão muito difícil, né? Porque eu achei que eu tinha montado um case que eu falei, cara, a gente vai ter o primeiro papa americano, primeiro papa norte-americano, por mais improvável que isso pareça, porque você tem um papa americano, você tem um representante de uma mega potência dentro do Vaticano que geralmente tenta defender os fracos, né, os minoritários. Mas eu falei, não, vai ser um americano. E eu coloquei no título do meu vídeo de ontem, da minha live, da minha aula, coloquei lá, eu já sei quem vai ser o próximo papa. E não é que deu certo? Então foi bem difícil a decisão de, será que eu tomo essa ousadia, se eu tenho essa ousadia, tomo essa decisão? Deu certo, né? E toda honra e toda glória seja ao nosso Senhor. A gente vê vários especialistas em Vaticano, vaticanistas e tal. Acho que nenhum deles visualizou isso, mas com a ajuda do Espírito Santo. Bom, pessoal, então é o primeiro papa americano. Agora, aquela foto que foi postada há dias atrás no perfil do presidente Trump, muitas pessoas hoje estão comentando em várias páginas. Será que eles já sabiam? Eu queria que você colocasse aqui nos comentários. Será que eles realmente, de fato, já sabiam? Ou realmente a influência do presidente dos Estados Unidos
teve influência na decisão dos cardeais no Vaticano? Isso nós não sabemos ainda, mas eu queria que você colocasse aqui nos comentários. Você com certeza viu a chamada desse vídeo, de um lado o Donald Trump vestido de Papa e do outro lado o Papa que foi escolhido pelo Vaticano. Pessoal, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, ele fez uma postagem em sua página. Ele disse assim: parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma grande honra perceber que ele é o primeiro Papa americano. Que emoção e grande honra para o nosso país. Estou ansioso para conhecer o Papa Leão XIV. Será um momento muito significativo. Pessoal, uma outra coisa que aconteceu foi que a profecia de São Malaquias não se cumpriu nesse Papa que foi apresentado hoje. O Lamartine Pozzella fez uma postagem em sua página falando exatamente desse assunto. Eu vou colocar essa postagem do Lamartine Pozzella aqui porque ele e o Daniel Lopes, eles estudam muito sobre o Apocalipse, eles têm muito preparo para dizer isso. Então acompanhe aqui sobre a profecia de São Malaquias por Lamartine Pozzella. Acaba a especulação do Papa Petrus Romano. Agora ninguém mais vai poder ficar especulando a respeito da profecia de São Malaquias, porque na verdade o cardeal Robert Prevost, que foi agora escolhido como Papa, né, no conclave, a fumaça branca já saiu da chaminé, e é um Papa americano, nem da Europa e portanto não poderia nem ser do Império Romano reconstruído. E aí então acaba essas especulações que tanta gente fazia, né, de que esse seria o último Papa e que ele iria ajudar o anticristo. Então, gente, a verdade é que as pessoas falam muitas coisas e certamente alguns vão dizer que ele vai ajudar mesmo assim, né? Mas a profecia de São Malaquias dizia que o 113º Papa seria o último Papa e o nome dele seria Petrus Romanus, ou seja, ele deveria ser do Império Romano e ele escolheria o nome Petrus ou teria o nome de nascimento Petrus. Esse não tem nem o nome de nascimento e nem escolheu o nome de Petrus. Portanto, na minha opinião, caiu por terra definitivamente esta teoria. Pessoal, então vou colocar aqui o momento em que o Papa ele é anunciado e as suas primeiras palavras do seu primeiro discurso. Acompanha comigo aqui. E neste caso, pela especialíssima ocasião, também por ocasião do novo Papa. Agora sim, vamos para o Habemus Papa. Momento tão aguardado. A janela. Apresenta-se o cardeal protodiácono Dominique Mamberti. Aguardemos. Annuncio vobis gaudium magnum. Eu vos anuncio uma grande alegria. Habemus papam. Temos um Papa. Eminentissimum. O eminentíssimo e reverendíssimo Senhor Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Cardeal Prevost. Cardeal que toma para si o nome Leonem Decimum Quartum. Leão 14º. Portanto, o anúncio do novo Papa, o cardeal Robert Francis Prevost, que toma para si o nome de Leão 14º. O primeiro americano. Assim, o primeiro Papa agostiniano é o segundo pontífice americano, depois de Francisco, mas ao contrário de Bergoglio, o estadunidense Robert Francis Prevost, de 69 anos, é originário do norte do continente. A trazer pescadores desse continente.
Onde praticamente está metade dos católicos do mundo onde inteiro. praticamente está, de facto, a metade dos católicos. Agora está-se a chegar um momento interessante que todos, histórico, que todos estamos à espera, ver aparecer aquele que é o novo Papa, que agora saúda as pessoas. Para a multidão na Praça São Pedro, de fiéis e peregrinos, com um belo sorriso, retribui o entusiasmo dos presentes neste momento, execução das notas do hino pontifício. E quem sabe lá 69 anos. Por que escolheu esse nome? Leão XIV. Leão XIV, por ser bom beneditino, não? É interessante, porque isso nos chama agora todos nós de irmos de novo pensar. E o nome traz um programa de vida? Sim, o nome traz sempre um programa de vida, sim. Podemos ver ele agora de perto, quase todo emocionado. Muita emoção. Já um Papa que se emociona diante de... Não, como a sua primeira expressão, não, que deixa o mundo. Finalmente, o Papa Francisco nos deixou esta expressão que vocês diziam, essa capacidade de ter um bom humor. Não, ele aparece e se focaliza-se de novo, o novo pastor, na sua capacidade de emoção. Não, parece até que não está a conter, não consegue conter a tanta emoção do momento. Olha como está a ver as pessoas sem conseguir nem sequer falar. Não. Mais uma vez a cena para a multidão. Que, entretanto, a praça se encheu realmente de novo. Ressaltando tratar-se do primeiro Papa agostiniano. Assim, depois de um Papa jesuíta, mais um Papa religioso. Desta vez agostiniano. Continuamos a ter essa tradição de papas religiosos, não? Porque antes foi o Papa João Paulo II, que era o único que não era, depois o Papa Bento XVI, também que era diocesano, agora sucessivamente 2 papas também são todos de, digamos, religiosos. C'è l'acclamazione da gente. Sim. Faz com que ele até agora só fala mais de silêncio com gestos do que conseguir dizer alguma coisa. Sim, você vê a emoção sim. do Papa Leão XIV. Agora, a paz esteja com todos vós, a paz esteja convosco. Fratelli, sorelle Irmãos e irmãs caríssimos, esta é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, o bom pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus. Também eu gostaria que esta saudação de paz entrasse no vosso coração, alcançasse vossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra. A paz esteja convosco. É bem significativo esse a tutti voi, a todos vocês, a paz esteja convosco. A ênfase, a paz. A ênfase sobre a paz, sim. É seu primeiro pronunciamento. Esta é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada, uma paz desarmadora, humilde e perseverante, que provém de Deus. Deus que nos ama a todos, incondicionalmente. Ainda conservamos em nossos ouvidos aquela voz frágil, mas sempre corajosa, do Papa Francisco, que abençoava Roma.
Bem, pessoal, então comentem bastante aqui no comentário qual é a sua opinião, o que você acha da foto do Trump dias atrás, o Papa agora americano, o que você acha da profecia de São Malaquias e também dos estudos do Daniel Lopes, que bateu sim o que ele disse. Pessoal, a tão falada profecia de São Malaquias não se cumpriu nesse Papa americano. Pessoal, várias pessoas compartilharam esse vídeo. Aqui no canal esse vídeo também viralizou. Vários canais comentando sobre a profecia de São Malaquias. Várias páginas nas redes sociais e até jornais grandes, gente, compartilhando sobre a tal profecia de São Malaquias. Um assunto assim que viralizou com o falecimento do Papa Francisco e antes dele falecer. Essa profecia, ela viralizou muito. Eu vou colocar essa profecia aqui, que foi falado pelo Daniel Mastral, mas não é só ele que falou, vários outros também falaram, porque não é uma profecia dele. Essa profecia veio deles lá. Então, depois eu vou colocar o vídeo do Lamartine falando assim, olha, caiu por terra essa profecia. Não se cumpriu. Toda essa especulação do último Papa, ela não se cumpriu. Agora, nós sabemos que pode ser esse Papa ou o próximo que vai apoiar o anticristo, isso nós sabemos. Isso não tem como negar. Mas acompanhe aqui para que você entenda a profecia de São Malaquias e o Lamartine falando, Lamartine Pozzella falando que não foi para frente. Essa profecia não se cumpriu nesse Papa americano. Então, acompanhe o vídeo aqui, pessoal. Já deixa like, porque ajuda a compartilhar com mais pessoas. Obrigado pelo like. Vamos então? Assiste aí comigo aqui. Tem um detalhe, sei como tudo corrobora. Apocalipse 17 tem uma profecia que fala sobre um oitavo rei, né? Sobre o oitavo rei. Então, todo mundo conjectura quem é o oitavo rei e tal, né? E esse oitavo rei tem uma pista, diz que a mulher, ela está sentada, está deitada sobre 7 montes, né? 7 montes. Então, a Roma está sitiada por 7 montes. A mulher, a igreja, no caso aqui, a igreja corrompida. Seria a igreja, meretriz. a meretriz, né? Aí o que acontece? O oitavo rei, se a gente pegar o Tratado de Latrão, que deu poder de Estado ao Vaticano, o Vaticano tem poder de Estado hoje, né? Tem um Estado independente. Então foi feito um Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929. Foi assinado o tratado. Agora olha só como as coisas não são coincidência. Aí, a partir do Tratado de Latrão, começa então uma contagem de papas, né? Então, vamos ter primeiro Pio XI. Pio XI já estava no governo, né? Então ele não conta. Não conta, ele já estava cumprindo. Então tem que vir da mesma linhagem. A besta que era, que há de vir da mesma linhagem. Esse é o oitavo rei. Então Pio XI não conta. Depois de Pio XI, vem Pio XII. Depois vem João XXIII, que foi considerado, tinha suspeitas que ele fosse maçom. Depois de João XXIII, vem Paulo VI, João Paulo I. Esse João Paulo I, ele falou que ele ia fazer uma investigação criteriosa no Vaticano, porque ele suspeitava de infiltração de maçonaria lá. Curiosamente, o pontificado dele durou só 33 dias. Morreu. Não fizeram nem necrópsia. Morreu, mumificaram o cara. Só porque queria levantar os maçons lá. Dom João VI. Aí vem João Paulo II. João Paulo I primeiro. Ué? Porque é o João VI. João Paulo... perdão. João Paulo I. Sim, João Paulo I. Isso. João Paulo II, né? Aí nós temos o Bento XVI, que renunciou. Lembra do dia que ele renunciou? Caramba isso. Lembra o dia que ele renunciou? Não. Renunciou no dia 11 de fevereiro. A mesma data que foi assinado o Tratado de Latrão. Sério? 11 de fevereiro de 1929. Ele renunciou em 11 de fevereiro de 2013. Né? Renunciou. Aí, curioso, não sei se você lembra dos detalhes, caiu um raio na Basílica de São Pedro, né? Foi mídia para todo quanto é lado. Nossa, bem no dia que ele faz a renúncia, cai um raio na Basílica. E a Basílica, ela foi construída, uma boa parte dela, com pedras que vieram do Coliseu.
que era um local de morte, né? Os cristãos eram lançados lá. E o Coliseu, por sua vez, ele foi financiado através do saque do tesouro do templo. Né? Quando os romanos sitiaram Jerusalém, no ano 70, saquearam os tesouros, financiou a construção do Coliseu. Né? E pedras do Coliseu foi para a Basílica. Aí caiu o raio na Basílica, né? Bem na data que foi assinado. Então, aí saiu, né? A Bento XVI sai e entra em cena o Francisco, que é o sétimo. Mas essa saída do Papa foi muito estranho, né? Foi estranho. Foi estranho. Era um Papa que ele teve uma rejeição absurda pela Igreja Católica. E que era alemão, acusado de ser nazista, não sei o que, tal, e de repente ele renuncia, né? É o primeiro que renuncia, não é? Não, tinham 3 antes dele. 3 antes dele renunciar. Mas é uma coisa raríssima. É raro. Raríssima. Não aí foi por doença, não foi por nada. Né? E agora tem o Francisco. Que é o 8º. Que é o 7º. É o 7º? É, porque não contou o Pio XI. Tá. Então, né? Ele é o 7º. Então tá para vir o 8º. Tá para vir o 8º. Quando ele morrer, vem o 8º. Tá. Curiosamente, o 8º vai ser o Papa de número 257, se não me falha a memória. Tudo isso? 257 papas. Número 257. A soma dos dígitos, formando uma única casa decimal, vai ficar 6. Ele é 1 dos 6, 666, uma trindade satânica. A besta, o falso profeta, o anticristo. Então, ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que está agora, o próximo, o que vai vir. Ele vai dar apoio ao anticristo, para trazer tudo o que ele falar como verdade. É importante ter o apoio da igreja. Então, do jeito que estão acontecendo as coisas, deve acontecer logo esse 8º Papa. Pois é, as coisas estão caminhando. Aí, chegando perto de 2023, o negócio da vacina do Bill Gates, sei lá. É muita coisa acontecendo. A gente pode especular. Pode durar um ano, pode durar 20 anos. Pois quem sabe é Deus, né? Mas a gente observar os sinais, vai vir uma tempestade. Eu vejo vento, relâmpago, eu imagino, puxa, vem uma tempestade por aí. Né? Então, eu estou observando os sinais, tá acontecendo coisas. Mas vamos voltar lá, então. O 8º Cavaleiro estava falando por quê? Em relação ao quê? O 8º Rei? O 8º Rei, aliás. O 8º Rei é aquele que vai ser o falso profeta. Né? Porque ele vai ser um membro da igreja. Ele não é o anticristo, ele só Não é o anticristo. Tá. Ele vai dar apoio ao anticristo. Que é o primeiro Cavaleiro do Apocalipse. E o segundo? E o segundo, aí sim, começa a peste. Começa a guerra e peste. Peste primeiro, guerra depois. Mas a peste já não é o que a gente está vivendo ou vai vir uma... Não, vem muito pior. Isso aqui é um ensaio. Para com isso. Isso aqui é um ensaio. Acaba a especulação do Papa Petrus Romano. Agora ninguém mais vai poder ficar especulando a respeito da profecia de São Malaquias, porque na verdade o cardeal Robert Prevost, que foi agora escolhido como Papa, né, no conclave, a fumaça branca já saiu da chaminé, e é um Papa americano, nem da Europa e portanto não poderia nem ser do Império Romano reconstruído. E aí então acaba essas especulações que tanta gente fazia, né, de que esse seria o último Papa e que ele iria ajudar o anticristo. Então, gente, a verdade é que as pessoas falam muitas coisas e certamente alguns vão dizer que ele vai ajudar mesmo assim, né? Mas a profecia de São Malaquias dizia que o 113º Papa seria o último Papa e o nome dele seria Petrus Romanus, ou seja, ele deveria ser do Império Romano e ele escolheria o nome Petrus ou teria o nome de nascimento Petrus. Esse não tem nem o nome de nascimento e nem escolheu o nome de Petrus. Portanto, na minha opinião, caiu por terra definitivamente esta teoria. Bom, pessoal, então chegou ao fim, né, de tantas especulações. Olha, muita gente compartilhando, muita gente falando, até pessoas que não seguem o cristianismo. Mas não foi adiante, foram muitas especulações, mas não foi adiante, como disse o Lamartine, caiu por terra. Ninguém vai falar mais nessa profecia de São Malaquias, aqueles cálculos lá, somando e tal, não tem mais. Pessoal, hoje eu trago um vídeo muito importante aqui sobre a profecia de São Malaquias e a história do último Papa.
Lembrando que esse São Malaquias não é o Malaquias da Bíblia, o último livro do Antigo Testamento, não. Esse São Malaquias que nós estamos falando, da profecia dos papas, ele foi um arcebispo de Armagh, na Irlanda, que viveu entre os anos 1094 e 1148. Então não é o Malaquias da Bíblia. Eu postei no vídeo anterior, depois você pode assistir lá, o Lamartine Pozzella, ele publicou em sua página sobre a profecia dos papas de São Malaquias, que isso não se cumpriu no atual Papa Leão XIV. Ele fala que as pessoas juntaram a profecia de Apocalipse 17 e 18 com a profecia de São Malaquias, e elas têm um objetivo muito particular sobre isso. Então eu trago um vídeo do Inteligência Limitada, na verdade um corte, onde está presente o Vilela e o Lamartine, e também participa o Daniel Lopes, onde eles falam sobre a profecia de São Malaquias e o último Papa. Mas também o Lamartine Pozzella cita, junto com o Vilela, o nome do Daniel Mastral, que falou muito sobre essa profecia de São Malaquias, onde o Lamartine fala que sempre foi contrário às afirmações de Daniel Mastral, por ele ser muito objetivo e definitivo sobre o que ele falava. Então é um vídeo muito interessante, algo que o Lamartine também fala que é muito interessante, que o pessoal fala que o anticristo vai vir da Igreja Católica. Ele fala que isso é conjectura, que pode vir tanto da Igreja Católica quanto do Islã. Então assim, é muito interessante. Eu tenho um pouco mais de 20 anos de cristão e sempre ouvi que viria da Igreja Católica. As pessoas falarem, são homens, são pessoas, mas o Lamartine fala que pode vir também do Islã. Gente, então vamos deixar like aqui nesse vídeo, que está muito importante. É importante que você deixe like, dê um trabalho para poder achar esse vídeo, separar o que é importante para esse tema, para esse assunto, e trazer luz. Há muitas coisas que as pessoas estão falando, são muitas vozes, mas vamos seguir nessa linha aqui que vai ser muito bom. Então deixa like nesse vídeo, acompanha até o final. Vamos lá então. E o que diz Malaquias? Você tem a citação? São Malaquias? São Malaquias. Então, eu tenho que entrar até na outra live de São Malaquias aqui, porque eu vou dizer o que mostra aqui, ó. Live... Mas enquanto isso, o Daniel, se quiser comentar alguma coisa sobre essa profecia de São Malaquias. Então, a profecia de São Malaquias, as profecias trazem um título para esse Papa e uma frase, entendeu? Então o título mesmo. É Petrus Romanus, né? Que é o Pedro Romano. E aí tem uma frase em latim que é grande, mas se a gente for traduzir, diz assim: na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Petrus Romanus, ou seja, Pedro o Romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações, após as quais a cidade das 7 colinas, aí subentende-se Roma, será destruída e o juiz terrível julgará o seu povo. Fim. Aí terminam as profecias. Como as profecias terminam ali, os caras falam, meu irmão, então é Apocalipse, né? Aí acabou, não tem mais Vaticano, não tem mais Papa, não tem mais Basílica de São Pedro, catolicismo, né? E assim, a cidade de 7 colinas pode ser Roma, mas pode ser Istambul também. Ah, é? Também tem 7 colinas. Também cabe. Porque isso também leva uma reflexão, porque existem dentro dos escatologistas aqueles que acreditam que o anticristo não virá de Roma, mas virá dos islâmicos. Entendi. Por quê? Porque a profecia de Apocalipse 17 está completamente ligada à Babilônia. E a Babilônia, se você tomar como pelo aspecto espiritual, a Babilônia é a falsa religião. Quando você lê Apocalipse 17, você vê claramente que há uma mulher que está sentada sobre uma besta. E essa mulher é uma meretriz. E na Bíblia, a falsa religião é sempre comparada a uma prostituta, espiritualmente falando. Então,
Alguns afirmam, né, que seria a Igreja Romana. Isso tudo é uma conjectura e tal. Mas, de qualquer forma, o que a gente percebe é que os capítulos 17 e 18 de Apocalipse falam da destruição da Babilônia. Alguns interpretam mais literalmente a Babilônia como a região ali onde está o Iraque hoje, entre o Tigre e o Eufrates. Alguns acreditam que é a religião do Islã. Porque se você olhar e fizer uma análise da escatologia dos islâmicos, ela é muito... O 12º imã, que é o Imã Mahdi, ele parece muito com o anticristo da Bíblia. Tem muitas semelhanças. E ele vem para produzir uma guerra islâmica, uma jihad, que vai determinar o fim do mundo. Agora, portanto, não dá para você afirmar, porque tem gente que quer, de toda maneira, dizer que não, é Roma. Eu, pessoalmente, não acredito nisso, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, quando fala de Roma, está falando do Império Romano, que não diz respeito ao que é Itália hoje. Sim. O Império Romano, ele envolvia muito mais do que isso. Ele é praticamente toda a Europa e parte do Islã, e parte do Oriente também. Então, na minha opinião, hoje você não tem como saber exatamente. Nós precisamos, obviamente, estudar essas interpretações e tentar identificar os aspectos que são interessantes e os aspectos que não são interessantes, porque o grande público, na verdade, ele vai ouvir o que a gente está dizendo e vai replicar sem ter entendimento. E, na minha opinião, toda vez que alguém vem e faz um prognóstico escatológico que tenha furos teológicos, gera uma coisa muito ruim, porque as pessoas vão ridicularizar e vão chamar aquilo que a Bíblia chama de fato a profecia do fim dos tempos como se fosse mais uma das teorias da conspiração que não deu certo. Como todos aqueles que marcaram data e que não se cumpriram e tudo mais. Então, eu acho que pra gente... vale muito a pena a gente tentar analisar primeiro a questão geopolítica, as possíveis tendências, mas quando for entrar no texto de Apocalipse 17, a gente tem que ir a fundo e fazer as observações que o texto bíblico faz. E não tentar dar uma coxambrada, uma ajeitada para poder, né, gerar uma expectativa que possa gerar cliques e tudo mais. A gente tem uma participação do Daniel Mastral aqui, né? No passado, que ele fala sobre o próximo Papa. O que ele fala tá cheio de furos. Ele tá cheio de furos. Não, ele fala que o próximo Papa seria o Papa que iria... ele primeiro diz, né, que ele analisa, né, a criação do Vaticano a partir de 1929. Ele disse que o primeiro Papa não poderia fazer parte porque quando foi criado... ele já existia. Então ele começa a contar a partir do segundo Papa. Deixa eu até ver aqui a questão, né? Tá. Os papas que existiram a partir ali da criação do Vaticano, olha, são... Primeiro é Pio XII, o segundo é Papa João XXIII, depois é o Papa Paulo VI, depois... é o João Paulo I, aquele que morreu em 33 dias, ele foi Papa por 33 dias. Depois é o Papa João Paulo II, né, que foi um Papa muito amado. Depois o Papa Bento XVI, que acabou renunciando. E o sétimo Papa Francisco. Mas ele faz assim algumas concessões na interpretação bíblica. E ele afirma, e para mim o maior erro é que se ele afirma que o próximo Papa é o anticristo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que dá para você saber quando Jesus volta. Porque na Bíblia, o anticristo ele vai fazer um acordo de paz de 7 anos. Tá certo? Então, no dia que o camarada faz esse acordo de paz, você já pode contar 7 anos e saber quando Cristo vem. Entendi. E Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, é impossível alguém saber exatamente quem quer que esteja, porque se você sabe quem é, você sabe a volta de Jesus, o dia e a hora. Ninguém pode saber. Então,
Quando a gente chegar nesse aspecto, eu quero colocar no texto alguns prós e alguns contras dessa interpretação do Daniel Mastral, né? Ele não está mais aqui entre nós, mas eu sempre fui contrário a essas afirmações dele muito peremptórias, muito objetivas e definitivas, porque eu acho que ninguém tem, de fato, essa revelação. Ô, Léo, tem alguma pergunta, alguma dúvida em cima do que a gente já falou? Ou vamos deixar para mais para frente? Tem uma aqui que fala de São Malaquias, né? Então o João Marco pergunta pro Lamartine, segundo a profecia de São Malaquias, o próximo Papa seria o último. Como a teologia cristã vê esse tipo de previsão? Que ele acabou de responder, só deixando registrado aqui, ó. Tem base bíblica ou é considerado superstição? Bom, para nós evangélicos, nós só entendemos como uma profecia que tenha caráter de inerrância aquilo que vem da Bíblia. Eu não estou de maneira alguma duvidando de que o São Malaquias possa ter tido esse tipo de revelação. Porém, para nós, se não está na Bíblia, nós não podemos afirmar. Então, o fato dele ter... Inclusive, a própria profecia de São Malaquias, alguns acreditam que ela foi produzida num tempo em que, de fato, ele precisava dar um choque de gestão, vamos dizer, na igreja, para chamar o povo de volta para uma vida mais de santidade, e menos política e mais religiosidade. Mas, de qualquer forma, é interessante, porque ele dá... né? Ele dá 113 profecias pequenas, versetos em latim, e o 113º, que é o Petrus Romano, ele dá um nome, né? E ele diz que ele será o Papa que vai enfrentar uma grande tribulação, que a igreja vai enfrentar muita perseguição, e a gente sabe que no livro de Apocalipse o anticristo ele se levanta contra o sistema religioso da Babilônia. Se alguns interpretarem que ali a Babilônia é a Igreja Católica, ela vai ser destruída pelo anticristo, tá bom? Agora, outros pegam a profecia de São Malaquias e juntam a profecia de Apocalipse 17, que fala dos 8 reis. E aí é quando eu acho que, de fato, as pessoas deixam de ter uma acuidade teológica e interpretativa e começam a tentar fazer força para acomodar uma profecia a outra e dizer que o próximo Papa é o anticristo. Eu quero já dar um spoiler e dizer o seguinte: eu não acho que nós vamos saber a respeito disso agora. A única maneira de nós sabermos efetivamente que o anticristo vai se levantar é que ele vai propor um acordo de paz entre todas as nações que estão em guerra, e, portanto, judeus, cristãos e muçulmanos, e ele vai ter a ajuda de um líder espiritual, que vai ser o falso profeta, que vai produzir uma religião única, porque o argumento, a narrativa vai ser o seguinte: até hoje, religião está gerando guerra, então o que nós vamos fazer é criar um acordo de paz que acomode as 3 maiores religiões do mundo, e essa religião vai ter que ser uma religião aceita por todos. Quem não aceitar vai morrer. E aí tem toda uma série de outras decisões necessárias para a implantação disso. Então, na minha opinião, eu acho que se nós estamos caminhando de fato para o fim, e eu boto esse C bem grande porque não podemos afirmar, o que eu penso é que o próximo Papa ele terá que ser um Papa progressista. Por quê? Porque a narrativa de um anticristo, a Bíblia chama o anticristo de o anomos. A palavra grega anomos, que é traduzida na Bíblia por o iníquo, né? O filho da iniquidade, na verdade é uma má tradução. Essa tradução correta é um prefixo de negação, e nomos é lei. Então ele vai ser um homem que vai quebrar todos os paradigmas das leis bíblicas. Então é esse o espírito do anticristo. Portanto, esse Papa, ele não vai ser um Papa moderado. Se for, vamos dizer assim, dentro dessa visão escatológica, né? Se ele for ajudar esse governo mundial e tal, ele vai se levantar contra toda e qualquer lei da palavra de Deus, ou seja, ele vai ser um progressista para valer.
E não só as leis que são religiosas, porque a Bíblia diz que ele se levanta contra Deus e contra tudo que se nomeia de Deus. Quer dizer, na minha opinião, ele vai querer destruir a religião no mundo. Um papa, se for o caso, acho difícil, né? Como é que um papa vai querer destruir a religião? Mas, de qualquer forma, o que eu vejo é que o próximo papa, se ele de alguma maneira vai estar caminhando na direção desse governo único, ele vai ser um papa progressista. Daniel, comentários, o que você acha? Então, eu acho que a grande estratégia do inimigo é enganar a igreja, enganar os cristãos e enganar os judeus também. E eu creio que o anticristo, se passando como o Mashiach, né, como o Messias judaico, infelizmente vai enganar Jerusalém. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai se passar por um cara que ama Jerusalém, mas depois dos 3 anos e meio da tribulação, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e contra o povo de Deus também. O Apocalipse diz que a noiva que representa Israel vai se esconder no deserto e tal. Então, inicialmente, o anticristo ele vai se apresentar como um cara pró-Israel, e para ele enganar a igreja, ele precisa se apresentar como um cara pró-igreja. Por isso que eu acho que na estratégia diabólica do que a gente vê em 2 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo fala que o advento do filho da perdição será através de milagres, sinais, prodígios de mentira, através da eficácia do poder de Satanás, eu creio que eles serão pessoas que não são cristãs, porque eu falo eles, a gente está falando a besta, o anticristo, falso profeta, um papa, talvez, um líder religioso, pessoas que não são cristãs, mas que na verdade odeiam o cristianismo, se passando por cristãs, por pró-família. Então eu acho que a gente pode ter um próximo papa que, mesmo que ele seja conservador, ele vai se passar como conservador para enganar o povo e fazer com que o povo acredite que ele quer os melhores interesses e a melhor doutrina bíblica. Só que aí, depois de 3 anos e meio, tanto o anticristo quanto o falso profeta irão tirar o disfarce e se revelar como realmente anticristãos e antijudaicos e anti-Bíblia e anti-tradição e anti-lei. Daí entra a interessantíssima explicação do pastor Lamartine sobre o termo grego anomos, né, que é o sem lei, aquele que é contra a lei. É aí que ele se levanta contra a lei. Então, a minha preocupação é que a gente tenha o advento do anticristo, do falso profeta, se passando por um líder religioso conservador e o anticristo se passando por um político conservador pró-família, pró-igreja. E depois que ele enganar toda a igreja, aí ele se revela como um anticristão ou alguém com esse tipo de ideologia que a gente imaginaria. Esse é o grande medo que eu tenho, né? E uma maneira que eu vejo essa dicotomia entre o que é falado e o que é feito é a gente que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, presidente Donald Trump. Sempre falou contra George Soros, sempre falou contra globalismo, sempre falou contra essa pauta das minorias, mas aí você vê ele vinculado, fazendo a mesma coisa que a Agenda 2030 do Fórum Econômico Mundial. Ele se dá bem pra caramba com o Klaus Schwab, falou que o Klaus Schwab fez um trabalho maravilhoso, que o Fórum Econômico Mundial é lindo, aí o Klaus Schwab falando que o Donald Trump vai fazer um belíssimo governo. Você fala, pô, achei que esse cara tava com uma agenda contrária, né? Aí você vê o Elon Musk que está junto com o Donald Trump, você vê a página dele no site do Fórum Econômico Mundial também. O Elon Musk propondo que a galera conservadora e cristã é contra substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, substituição do trabalho humano pela inteligência artificial, acabando com os empregos, gerando uma dependência total de todo mundo com relação ao Estado, implementando uma renda básica universal. Então, eu creio que a gente tem que tomar muito cuidado com essa plataforma que a gente vê hoje, por exemplo, o presidente Donald Trump trazendo, porque aparenta ser cristã conservadora, mas eu acho que quando a gente passa numa peneira, você vê que tem coisa estranha ali, principalmente, eu falei do George Soros, que é o arqui-inimigo do Trump, né? O Scott Bessent, que é o atual secretário do Tesouro americano, que está ajudando a fazer ali essa política das tarifas, né? Ele é um cara que a vida inteira foi braço direito do George Soros e ajudou o George Soros a ganhar bilhões, quebrando primeiro a Inglaterra, depois os tigres asiáticos e depois o Japão, né? Agora acho que eles vão quebrar os Estados Unidos e o mundo e ganhar trilhões com isso e implementar a famosa nova ordem mundial, o grande reset, né, do Klaus Schwab.
contando com o apoio dos cristãos e conservadores, né? E a galera não consegue entender que, falando contra o Deep State, contra o pântano, acho que ele trouxe todo mundo do pântano para o governo, né? Então, eu acho que ali tem algo preocupante. Inclusive pensando ao protagonismo que Trump teve na assinatura dos acordos de Abraão, né? E trazendo um acordo de paz, entre aspas, e agora a perspectiva de um novo acordo chamado Acordo de Ciro, em que talvez a gente veja aí num futuro próximo o encerramento da guerra na Ucrânia apenas para começar uma guerra contra o Irã, em que Israel, com apoio dos Estados Unidos, irão bombardear as instalações nucleares iranianas e vão tentar derrubar o regime iraniano e fazer uma grande paz ali no Oriente Médio. Talvez isso viabilize o acordo de 7 anos aí entre Israel e Palestina, que... Fica à vontade, pastor. Não, só para corroborar o que você está dizendo, o acordo de paz, ele também não será um acordo simplesmente em que as partes escolhem fazer. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, diz que ele fará uma firme aliança. E esta palavra, no original, dá a entender de uma aliança que vai ser forçada. E, portanto, aquele que vai propor essa aliança, ele tem que ser alguém que tenha poder para exigir isso. E não existe ninguém que tenha mais poder para exigir um acordo de paz do que os Estados Unidos, né? Então, assim, isso que o Daniel falou, que eu acho que é muito interessante, eu nunca tinha pensado nesse aspecto de que eu estava aqui imaginando que teria que ser um papa mais progressista, mas o que ele falou é totalmente verdade. Quer dizer, o anticristo, ele é o pai da mentira, né? Ele vai ser, na verdade, possuído pelo próprio Satanás, né? Então, ele pode muito bem começar com uma narrativa e mudar, e né? depois mudar. Verdade. Então, a narrativa será uma narrativa de engano. Então, eu não tinha imaginado que pudesse ser um conservador, mas pode até ser alguém que venha responder a anseios dos conservadores para depois virar o jogo, né? Bem, pessoal, você pode ver que a pessoa afirmar, você pode ver que o Lamartine, ele fala, Lamartine Pozella fala sobre a pessoa afirmar. Eu já ouvi outras pessoas falando, gente, datas, ó, esse vai ser, essa pessoa agora é que vai fazer isso, igual ele fala. Olha, esses eventos apocalípticos, eles estão junto com o que Jesus ele vai voltar. Então, ele disse que ninguém, nenhum homem, ninguém tem essa revelação do dia e do momento, porque se nós tivermos, já está próximo o dia dos voltar. Se nós soubermos quem é o anticristo, quem é o falso profeta, vai ser fácil de identificar. Olha, Jesus está voltando nos próximos 3 anos e meio, um exemplo. Então, vale a pena você voltar, assistir a esse vídeo todo de novo, para que você entenda mais de uma vez e também deixar aqui a sua opinião, deixar aqui nos comentários qual é a sua opinião. Por favor, isso é muito importante para nós. Pode ter certeza, gente, toda postagem, todo vídeo, as pessoas, elas assistem ao vídeo, mas eles vão querer saber dos comentários. Pode ter certeza que o seu comentário ele é valioso e importante. Igual quando você vai fazer uma compra na internet de um produto específico que não tem nada a ver com isso que eu estou falando aqui do vídeo. Você olha o produto e logo vai ver os comentários das pessoas que compraram. Então, estou dando mais essa explicação para dizer que o seu comentário aqui é importante. Gente, mais uma vez, as pessoas olham a imagem ou o vídeo, a postagem e vão logo ver os comentários. Tem gente que nem assiste vídeo nenhum, não fica focado em foto, postagem, imagem nenhuma. Ele já vai logo nos comentários para saber a opinião das pessoas também. Então é muito importante. Olá pessoal, o Daniel Lopes fez uma revelação bombástica. Ele fez uma revelação bombástica sobre o Leão XIV, o Papa escolhido pelo Vaticano. Pessoal, vocês precisam assistir a esse vídeo até o final. Veja bem, eu acompanhei a live dele, 1 hora e 39 minutos.
foi depois de mais de 1 hora, no finalzinho, que ele liberou essa revelação bombástica a respeito do Leão 14. Então eu peço para vocês deixar o like aqui nesse vídeo e depois que você assistir, por favor, deixe um comentário aqui também qual a sua opinião sobre isso, pessoal. Gente, vocês viram a capa do vídeo, vocês viram a chamada. Olha só, então preste bem atenção para que vocês fiquem inteirados, para que vocês entendam. E vale a pena também depois você ir lá no canal do Daniel Lopes e assistir o vídeo todo, se você quiser, 1h39. Olha, é muito conteúdo valioso, olha, vale a pena mesmo. Mas eu vou colocar esse corte aqui, vamos reagir, vamos aprender, vamos ficar inteirados no que está acontecendo hoje, atualmente, hoje. Então acompanha comigo aqui. E nesse momento, eu vou te falar a informação mais contundente sobre a relação de Leão 14 com uma postura altamente conservadora, ok? Presta atenção. Dia 8 de maio de 2025, momento histórico para a Igreja Católica, né? Primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos. Só que a sua trajetória, ela tem aí muitas coisas estranhas. Por quê? De acordo com a organização conservadora Turning Point Action, além de tudo que eu falei das posições conservadoras dele, Robert Prevost, antes de se tornar o Papa Leão XIV, está registrado como eleitor republicano desde o dia 15 de agosto de 2023 em Chicago, no estado americano de Illinois, sua cidade natal. Ou seja, Robert Prevost, ele é filiado ao Partido Republicano Norte-Americano, o partido do presidente Donald. Meus amigos, como é que fica essa história? Como é que é essa parada? Republicano da massa, disse o Pedro Miranda. Ok? Como é que a gente explica isso aí? Daniel, de onde você tirou essa informação? Pega aí. Mais uma vez eu lembro, quem não é Kruger vai salvar a informação. A informação tá aí, ó. O link tá aí. Meus amigos, eu disse para vocês, o colega aí até lembrou, que ele perguntou se o próximo Papa ia ser alinhado com o presidente Donald. Eu falei, vai ser alinhado. Oficialmente, esse cara é anti-J.D. Vance, ele critica muito o J.D. Vance. Oficialmente, esse cara é anti-presidente Donald. Mas esse cara é vinculado ao partido do Donald, meus amigos. É vinculado ao partido do Donald. Ok? Ele participou das primárias republicanas em 2012, 2014 e 2016 e ele participou da disputa pela Casa Branca de 2024, que recolocou o presidente Donald no poder. O cara participava das primárias. Esse cara ajudou a escolher quem eram os republicanos que iam disputar a Casa Branca. Ok? A gente não sabe quem que ele escolheu agora em 2024, se ele escolheu o presidente Donald ou não. Mas esses registros confirmam a sua filiação formal ao Partido Republicano. Um fato raro, né? Para um cara clérigo de altíssimo escalão, especialmente um cara que chegou a virar papa. Como é que o Colégio dos Cardeais escolhe um cara com todas essas posições conservadoras? Como é que o Colégio dos Cardeais, com 108 cardeais escolhidos pelo Papa Francisco, que não gostava do presidente Donald nem do vice J.D. Vance, como é que os 108 cardeais escolheram um Papa que é vinculado ao Partido Republicano? Isso aqui é muito fora da curva, mas eu tinha falado isso para vocês antes. Tanto nesse detalhe aí que o nosso amigo falou na pergunta que ele me fez nessa live, né? E eu falei ali claramente, né? Ó, live do dia 23/4, 45 minutos e 46 segundos. O que ele perguntou? Pela agenda, o próximo Papa será alinhado com Donald? E ele disse que tanto a pergunta como a resposta merecem medalha de honra ao mérito, vale a pena conferir. Ranieri Pessoa. Ranieri Pessoa pensou essa resposta que eu dei dia 23/4, falando, vai ser um cara alinhado ao presidente Donald. Ou seja, oficialmente, Leão XIV não tem nada a ver com o presidente Donald. Ele é um discípulo de Francisco. Mas no fundo, lá no coração,
Ele tem, o cara tá registrado no Partido Republicano, ok? As posições dele mostram alinhamento com valores conservadores defendidos pelos republicanos, como oposição à interrupção de gravidez e oposição a essas novas formas, novos formatos de família. Então, meus amigos, o cara já criticou o estilo de vida das famílias modernas, questionou essas ideologias modernas, falou que está criando coisa que não existe. Essas posturas aproximam a visão ideológica dele, o coração dele, às posturas do presidente Donald, que na rede Truth Social celebrou muito a chegada do Leão XIV como uma grande honra para os Estados Unidos. Não é estranho isso? Não é estranho isso? Quando o presidente Donald viu que esse cara ganhou, o Leão XIV, ele falou, estou muito feliz, é uma grande honra, que maravilha, estou muito empolgado de encontrar com ele, tá? Ele já fez críticas ao J.D. Vance, tá? Aquela questão da entrada de pessoas nos Estados Unidos. Mas tem coisa aí, hein? Tem coisa aí, pessoal, você não acha não? Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Você sabia que tem um outro destino secreto? Você sabia que o real destino secreto, na minha opinião, não é que ele é um apoiador escondido do presidente Donald e vai avançar a agenda do presidente Donald no mundo e vai realmente ser um representante da superpotência norte-americana nos Estados Unidos. Você não pode esquecer que uma das primeiras decisões do presidente Donald foi colocar como embaixador americano no Vaticano um católico altamente conservador com o objetivo de influenciar a decisão do conclave, colocando um cara alinhado aos Estados Unidos. Ok? Eu já falei isso pra vocês. Então eu tô revelando uma coisa pra vocês aí que provavelmente você não vai ver revelado em lugar nenhum. Então só quero isso, que você entenda esse valor. Agora, ainda digo pra vocês, tem mais coisa por trás do Leão XIV aí. Existe mais um destino secreto dele. Nesse momento agora, e parabéns para quem chegou até aqui, a gente chegou na parte mais importante da aula de hoje. Por cima de tudo isso que eu falei, ainda tem mais um destino secreto, que é o grande destino secreto. E eu vou te dar pistas para isso. A pista está na escolha do nome. Leão XIV. Você fala assim, mas você já explicou. Ele se inspirou no Leão XIII, que escreveu a encíclica Rerum Novarum, das coisas novas, que falava da necessidade da igreja fazer mais trabalho social, por isso uma linhagem progressista. Também é isso, mas tem muito mais do que isso. E eu vou te falar agora uma parte. Presta atenção. O primeiro pontífice norte-americano escolheu um nome rico em história. Sabe por quê? Porque se ele é o Leão XIV, meus amigos, você teve o Leão I, segundo, terceiro, você teve o Leão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A gente já teve 13 papas com esse nome. Você sabe o que esses papas fizeram? Que tipo de tradição que ele traz quando ele escolhe o Leão XIV? Ele está puxando os 13 anteriores para dentro da sua própria história, tá? A grande pergunta que é, será que ele está fazendo uma homenagem ao São Leão Magno, que foi o primeiro leão? Será que ele está fazendo ao Leão X, que criou a Basílica de São Pedro e teve que enfrentar a Reforma Protestante? Será que ele está fazendo uma homenagem ao Leão XIII, que veio antes dele? Ou isso aí tem um sinal codificado maior que a gente não entende, tá? Muitos vaticanistas estão olhando só para o Leão XIII, falando, ele escolheu o nome Leão XIV porque ele está fazendo homenagem ao Leão XIII porque um cara era um papa preocupado com as questões pastorais e sociais. Agora, outras pessoas sugerem que pode ter relação com outros aspectos. A gente sabe que o nome Leão tem a ver com, em latim, Leo, tem a ver com o animal leão, que tem uma simbologia de força, liderança, realeza, né? O nome Leão, entre os papas, é o quarto nome mais usado, empatado com o nome Clemente, que teve 14 pontífices, e apenas atrás dos nomes João e do nome Gregório e do nome Bento. A escolha do Leão XIV, então, parece remeter a um desses 3 leões aí, Leão Magno, Leão I, Leão X, o Papa Medici, que fez a reforma da Basílica de São Pedro, ou o Leão XIII, cada um representando facetas muito marcantes da história da igreja. Bem, pessoal, então aquela foto que o Trump postou lá na página dele, na internet,
Aquilo não foi à toa. Gente, as coisas não acontecem assim ao léu. Gente, por trás tem muita coisa que a gente não sabe. Alguns fragmentos, algumas informações bem pequenas chegam para nós. É divulgado, mas o que está por trás, hein, desse novo Papa, o Papa Leão XIV? Nós vamos saber nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos. Vai se revelar. Pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Vou deixar esses 2 vídeos aqui para que você assista também. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.